Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui, cada palavra é uma ponte entre o céu e a sua realidade. Cada oração é como um perfume suave que sobe aos céus e traz de volta respostas, livramentos e direções. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma prece, é um decreto espiritual. É como uma muralha sendo erguida ao seu redor, como um escudo sendo ativado diante de cada ameaça invisível. É a voz do céu ecoando no seu espírito, através da força invencível de São Miguel Arcanjo e do poder transformador do Salmo 91. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma convocação do céu sobre a sua vida. Há algo sendo liberado neste momento. Algo que seus olhos ainda não veem, mas que sua alma já começa a sentir. O Espírito de Deus está te puxando para perto, e São Miguel já se posiciona ao teu lado. Hoje declaramos: estamos escondidos sob as asas do Todo-Poderoso. E debaixo dessas asas, nenhuma seta nos atinge, nenhum plano das trevas prospera, nenhuma praga tem acesso. Porque a palavra diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. E se o Senhor é o nosso abrigo, São Miguel é o guerreiro enviado para guardar as entradas, selar as janelas, proteger cada passo. Ele vai à frente como líder das milícias celestes, empunhando uma espada que corta o visível e o invisível. Ó São Miguel Arcanjo, neste início de oração, te clamamos com reverência e fé. Entra com tua presença neste ambiente agora. Vem com teu exército, com teus anjos subordinados, com tua luz que dissipa as trevas mais densas. Que tudo aquilo que estava oculto venha à tona. Que todo espírito de perturbação, inveja, medo ou desordem perca agora sua força. Que o que era confusão se transforme em clareza. Que o que era peso se torne leveza. Que a atmosfera mude com tua chegada. Assim como está escrito: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pedimos agora que todos os laços sejam cortados pela tua espada flamejante. Laços de palavras malditas, de alianças espirituais inconscientes, de dores antigas que se tornaram prisões emocionais. Que tua lâmina toque onde ninguém pode tocar. Que tu se movas em territórios que nem mesmo sabemos que precisam de cura. E onde houver escuridão escondida, que tua luz seja mais forte. Ó Miguel, sela agora os sonhos que temos em segredo. Sabe aquelas áreas da nossa vida que tememos entregar até em oração? Entregamos a ti. Se há medos escondidos, toca com teu escudo de proteção. Se há traumas que impedem o avanço, desfaz as correntes invisíveis. Se há ambientes espiritualmente carregados em nossa casa, trabalho, relacionamentos, que tua espada estabeleça o domínio do céu sobre cada centímetro. Nada resiste à tua presença. Nada se oculta diante da tua luz. E mesmo que as notícias do mundo tragam insegurança, mesmo que o medo ronde as madrugadas, mesmo que os diagnósticos digam que não há saída, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece em paz. Porque essa não é uma promessa condicional. É uma verdade eterna. E quem está debaixo dessa sombra não vive por lógica, vive por fé. Não anda por aparência, mas por confiança no Deus que nunca falha. São Miguel, que tu estejas agora à porta da nossa alma, vigiando pensamentos, filtrando sentimentos, protegendo nossa mente daquilo que não vem do céu. Há ataques que não chegam pelo corpo, mas entram pela mente. Pensamentos de fracasso, medo, escassez, abandono. Que tu os detenhas antes que criem raízes, que tua espada os cale antes que virem tormentas, e que tua presença nos lembre: estamos guardados. Entra também, Miguel, nos detalhes do dia. Porque o Salmo 91 não fala apenas de grandes livramentos, mas de cuidado constante, do mal que ronda de dia e da peste que caminha à noite, da praga que se espalha sem ser vista, do terror silencioso que tenta se instalar. Por isso, não queremos tua proteção apenas nos momentos críticos.
Queremos tua presença nas mínimas coisas, no trânsito, nas decisões, nas conversas, nos ambientes, que tu sejas escudo constante ao nosso redor. Se esta oração está ativando fé e segurança no seu coração, escreva com sinceridade nos comentários: São Miguel me guarda e o Altíssimo é o meu refúgio. Que esta seja a sua primeira declaração de proteção nesta jornada de oração. Ó São Miguel Arcanjo, tua presença neste momento é como o vento suave que invade o ambiente e dissipa todo o peso invisível. Há uma paz chegando, e não é uma paz comum. É a paz que vem do céu, que não depende das circunstâncias, que não se abala com diagnósticos nem se curva diante das ameaças do mundo. É a paz que repousa sobre os filhos que confiam no esconderijo do Altíssimo. A paz que acalma tempestades interiores. A paz que se estabelece quando tua espada silencia o caos ao redor. Hoje nos rendemos à promessa viva do Salmo 91, onde está escrito: Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esta palavra não é teoria, é garantia. E agora nós profetizamos: em nossa casa não haverá desordem espiritual. Em nosso lar não haverá brechas. Em nossos quartos não haverá perturbações. Em nossos pensamentos não haverá contaminação. Porque aquele que nos guarda é fiel, e aquele que guerreia ao nosso lado é invencível. São Miguel, sela com tua espada as portas da nossa casa. Passa de cômodo em cômodo com teu exército. Que cada quarto seja purificado. Que cada ambiente onde houve discussões, angústias, insônia, seja agora lavado pela tua luz. Que até os objetos carreguem leveza. Que os móveis sejam tocados com a unção do céu. Que os sons mudem. Que o ar mude. Que a atmosfera inteira seja reconfigurada. Porque onde tua presença entra, tudo se transforma. Que toda a energia de conflito, toda a carga espiritual acumulada, todo o peso emocional invisível, seja retirado agora. Que não reste nenhuma memória negativa impregnada nas paredes. Que até os cantos esquecidos sejam alcançados pela tua espada. Que cada canto seja altar, cada espaço seja paz. Onde antes houve gritos, que haja adoração. Onde houve dor, que haja cura. Onde houve silêncio pesado, que haja som de libertação. Ó Miguel, intercede também por aqueles que moram conosco e ainda não conhecem a luz. Por aqueles que duvidam, que se afastaram da fé, que se fecharam por causa da dor. Não queremos impor, queremos inspirar. Não queremos empurrar, queremos atrair. Que tua presença seja tão intensa neste lar, que até o coração mais endurecido sinta a diferença. Que tu prepares o terreno do Espírito, para que a semente da salvação floresça com leveza, com verdade e com poder. E se houver qualquer espírito que tentou se instalar, mesmo que em silêncio, que ele seja agora expulso. Se houve palavras ditas que abriram brechas, cancelamos agora. Se houve gestos, comportamentos, acordos que foram feitos sem discernimento, clamamos: desfaz, Arcanjo Miguel, em nome do Deus Altíssimo. Não permitas que nossa casa seja campo de batalha do inimigo, que ela seja santuário, lugar de refúgio, terra santa. Levanta teus anjos sentinelas à porta de entrada. Que nenhuma presença estranha permaneça, que nenhum espírito de confusão encontre abrigo, que nenhum sentimento de opressão resista, que quem pisar aqui sinta a diferença. Que cada pessoa que entrar sinta paz, mesmo sem saber por quê. Porque não se trata de aparência, mas de presença. E onde a tua presença está, São Miguel, o mal não se esconde, a mentira não resiste, a escuridão não prevalece. E mesmo que os problemas pareçam maiores do que nossas forças, lembramos que 1000 podem cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos, porque nossa confiança não está em muros, nem em alarmes, nem em estratégias humanas. Está naquele que ordena aos seus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. E tu, Miguel, és o chefe dessa guarda. És aquele que se posiciona à frente e sopra ao vento toda a ameaça.
Que cada pessoa que está debaixo deste teto receba agora essa proteção, desde os mais velhos até os mais novos. Que crianças durmam em paz. Que casais sejam cercados por reconciliação. Que solitários sejam visitados com consolo. Que doentes sejam tocados com cura. E que todos, sem exceção, sintam a presença de um Deus que não abandona. Um Deus que levanta guerreiros como Miguel para proteger até o que não vemos. E se houverem pessoas da nossa família em outros lugares, outras cidades, outros estados, estende tuas asas sobre elas também, arcanjo do céu. Que tua luz alcance onde nossos olhos não podem chegar. Que tua espada se mova onde nossas mãos não alcançam. Que a distância não seja obstáculo para a atuação do teu exército. Que mesmo à distância, a tua guarda se estabeleça. Que teus anjos se manifestem com proteção silenciosa e eficaz. Miguel, visita também a vizinhança, os muros, as ruas ao redor. Que nenhuma energia contrária cruze os limites da nossa proteção. Que nenhum ataque se aproxime. Que os perigos que estavam a caminho sejam desviados. Que os ataques que foram programados sejam anulados antes mesmo de saírem do papel. E que tudo isso aconteça de forma tão silenciosa que nem percebamos. Apenas sintamos a paz que permanece. Se esta oração trouxe direção e paz sobre sua casa, escreva com fé nos comentários. A minha casa está debaixo da sombra do Onipotente. E compartilhe com quem você ama, pois esta oração pode ser a chave de proteção que alguém estava pedindo em silêncio. São Miguel Arcanjo, neste momento em que abrimos mais uma parte dessa oração, queremos te entregar não apenas nossas palavras, mas tudo o que elas escondem. Às vezes, nossa oração parece simples, mas carrega dentro dela gritos silenciosos, lutas invisíveis, batalhas que ninguém vê. Por isso, Miguel, não olhe só o que dizemos, mas o que calamos. Vai além das palavras. Mergulha nas intenções. Percebe os clamores que ainda não conseguimos verbalizar. E onde houver dor escondida, age com tua espada. Hoje nos firmamos na promessa que diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que promessa gloriosa! Que verdade poderosa! O Deus Altíssimo está nos dizendo que já enviou ordens ao céu sobre nós. Ele já autorizou tua guarda, Miguel. Ele já ativou tua missão ao nosso favor. Não estamos desprotegidos. Não estamos à deriva. Estamos sendo guardados, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não percebemos, mesmo quando duvidamos. São Miguel, entra agora em nossos caminhos. Literalmente. As ruas por onde andamos, as decisões que estamos prestes a tomar, os projetos que vamos iniciar, os encontros que estão por vir, as escolhas que podem mudar o rumo da nossa história. Que tua presença vá à frente, que tua luz revele os atalhos disfarçados, que tua espada corte as amarras invisíveis que nos mantêm estagnados. E que os pés que caminham sob a tua cobertura não tropecem em pedra alguma. Quantas vezes andamos em círculos, repetimos erros, voltamos aos mesmos ciclos, e às vezes nos culpamos, achando que é falta de força ou fé. Mas hoje pedimos: revela, Miguel, se há algo nos prendendo. Mostra se estamos presos por votos antigos, promessas equivocadas, alianças não espirituais. Que tua espada desfaça essas correntes. Que tu nos libertes de tudo o que atrasa, confunde ou desvia. Porque não queremos andar apenas, queremos andar com propósito. E se alguém estiver no meio do caminho com intenções ocultas, palavras doces, mas coração enganoso, que tu os afastes. Que não nos falte coragem para encerrar o que precisa terminar. Que tenhamos discernimento para reconhecer quando a direção não vem de Deus. Que nossa segurança não esteja em ter companhia, mas em estar sob a tua escolta. Melhor andar só sob tua guarda do que acompanhado por quem nos afasta do céu. Ó guardião das veredas da justiça, visita também nossos caminhos emocionais.
Há decisões que tomamos com base em sentimentos feridos. Há trajetórias guiadas por carência, raiva, comparação. Que tua presença realinhe o coração. Que tu restaures a bússola interior. Que não nos deixemos guiar pela dor, mas pelo Espírito. Que o destino não seja definido por impulsos, mas pela vontade de Deus. E se em algum momento saímos do trilho, traz de volta com misericórdia. E se em nossos caminhos houverem pedras, pedras que parecem obstáculos intransponíveis, que tua mão nos eleve, que tua força nos levante, que a pedra que parecia tropeço se transforme em testemunho, que o buraco que parecia armadilha se torne lição, e que nada, absolutamente nada, nos impeça de continuar, pois como está escrito, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E nós cremos nessa sustentação. Há uma rota celestial sendo traçada neste momento. Um caminho onde o mal não entra, onde a mentira não se esconde, onde o engano é dissipado. E nesse caminho, São Miguel, tu vais à frente, com tua espada, com teu escudo, com tua missão, e com a certeza de que cada passo nosso será guardado por um propósito maior do que qualquer ameaça. Se esta oração está trazendo clareza sobre sua jornada, escreva com fé nos comentários. São Miguel guia os meus caminhos, e o Senhor ordena os meus passos. E compartilhe com quem você conhece que está enfrentando decisões difíceis. Esta oração pode ser a luz que ele precisa no meio do caminho. Ó São Miguel Arcanjo, nesta nova parte da nossa oração, queremos te convidar para o interior da alma. Não o interior que mostramos para o mundo, mas aquele que guardamos só para Deus. Há espaços dentro de nós onde moram lembranças antigas, palavras que nunca esquecemos, marcas que disfarçamos com sorrisos. Há vales silenciosos na alma, onde o medo se esconde atrás da rotina. E é justamente ali, Miguel, que pedimos tua presença agora. O Salmo 91 nos diz que não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. E quando lemos isso, entendemos. O mal tenta agir em qualquer hora. Ele não tem cronograma. Ataca no silêncio da madrugada, na agitação do dia, no escuro da mente, na luz das distrações. Por isso precisamos de vigilância em tempo integral. E é por isso que tua guarda, Miguel, é tão necessária. Vem agora, São Miguel, nas horas em que mais nos sentimos vulneráveis, quando a ansiedade aperta, quando o sono não vem, quando o coração acelera sem motivo, quando pensamentos negativos surgem do nada e tentam se enraizar, quando lembranças do passado tentam roubar a paz do presente, quando a dúvida sobre o futuro grita mais alto que a fé. Que nesses momentos, tua presença seja real. Que tua espada seja refúgio. Que tua luz seja consolo. A quem lute uma guerra sem plateia, sorrisos por fora, mas deserto por dentro. E é por essas pessoas que também oramos agora. Que cada guerreiro cansado encontre descanso. Que cada alma inquieta encontre repouso. Que cada coração aflito seja abraçado pela segurança que vem do céu. Porque há uma promessa de que, com seus pinhos, ele te cobrirá, e debaixo de suas asas estará seguro, não apenas protegido, seguro, em paz, em repouso, em certeza. São Miguel entra também nas noites longas, nas madrugadas silenciosas, nos momentos em que o medo tenta se fazer maior que a esperança. Que tu sejas sentinela à porta dos pensamentos, que nenhum pesadelo atravesse, que nenhuma seta mental encontre espaço, que tu cales as vozes da acusação e abras os ouvidos para a voz da promessa, que nossa alma durma em paz e acorde em leveza. E se houver alguma praga emocional, mágoa acumulada, culpa que corrói, ressentimento que não cura, que tu toques agora com tua espada, que tu limpes as feridas, não para esquecê-las, mas para curá-las de fato. Que tu nos ajudes a olhar para o passado com misericórdia,
para o presente com esperança e para o futuro com fé. Porque não há sombra da morte que resista à luz do céu. Que o ambiente interior seja limpo agora. Que cada canto da alma seja visitado. Que as raízes da amargura sejam arrancadas. Que as fortalezas de pensamento sejam quebradas. Que as muralhas erguidas pela dor sejam demolidas. E que no lugar de tudo isso, tu plantes paz. Paz que silencia as comparações. Paz que cura o ego. Paz que estabelece nova identidade. Paz que não vem do mundo, mas do céu. Porque o esconderijo do Altíssimo não é um lugar geográfico, é um estado espiritual. É o lugar onde a alma repousa mesmo no meio da guerra. É o lugar onde o coração bate calmo mesmo diante da perda. É o lugar onde a fé se torna escudo e a presença divina se torna armadura. E nesse lugar, São Miguel, tu és o guardião. Se esta oração falou com você em alguma área da sua alma, escreva com fé nos comentários: minha alma está guardada sob as asas do Altíssimo. E compartilhe com alguém que tenha enfrentado noites difíceis. Essa oração pode ser o consolo que ele nem sabia que precisava. Ó São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável do céu, neste momento voltamos nosso coração à dimensão espiritual da batalha, porque há lutas que não são travadas com palavras. Há resistências que não se explicam com lógica. Há opressões que não vêm de fora, mas nos pesam por dentro. E hoje, à luz do Salmo 91, nos posicionamos com fé e autoridade. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa palavra não é símbolo, é decreto. É realidade para aqueles que confiam em Deus e são guardados por ti. Quantas vezes fomos atingidos por dardos que ninguém viu? Palavras lançadas como flechas, pensamentos obscuros que pareciam não ser nossos, sentimentos de culpa sem origem clara, desânimo que surge sem explicação. Isso é mais do que cansaço, é guerra espiritual. E nesta hora, São Miguel, invocamos teu exército. Que cada anjo sob tua ordem se levante agora em nosso favor. Que cada portal espiritual seja fechado. Que cada brecha invisível seja selada. Que a nossa mente, coração, casa e caminhos sejam rodeados por tua presença. Há pessoas que estão vivendo hoje o resultado de ataques que foram iniciados há muito tempo. Pessoas que não compreendem por que tudo desanda, porque as portas não se abrem, porque a paz não se firma. Mas a verdade é que há batalhas acontecendo no invisível e só podem ser vencidas com armas espirituais. E tua espada, São Miguel, é uma dessas armas. Não de carne, mas de fogo. Não de palavras, mas de autoridade. Que ela se mova agora, cortando toda a aliança espiritual maligna, quebrando pactos feitos no passado, desfazendo consagrações que abriram espaço para o mal. Se houve alguém que desejou o nosso mal, que lançou palavras envenenadas, que nos julgou sem saber da verdade, que tu, Miguel, anules essas palavras agora. Se houve olhares carregados de inveja, toques impuros, objetos consagrados, intenções escondidas, julgamentos mascarados de cuidado, que tua presença dissipe tudo, que tua luz revele o que estava em trevas, que teu escudo nos proteja do que ainda não vimos, porque o que nos cerca é mais forte do que o que nos ameaça. Visita também, São Miguel, os ambientes onde pisamos com frequência. Nosso local de trabalho, nossos relacionamentos, nossas interações diárias. Se existe algum território carregado espiritualmente, consagra agora com tua presença. Se houver olhares pesados, energias sugadoras, ambientes de inveja e disputa, que tudo isso seja desfeito. Que onde antes havia peso, agora haja leveza. Onde havia competitividade, que haja comunhão. Onde havia tensão, que haja harmonia. Toma para ti toda a batalha que ainda não conseguimos entender. Às vezes sentimos apenas o reflexo. Um dia que começa bem e de repente se torna confuso. Um sono que parece não restaurar. Um ambiente que muda de forma inexplicável. São interferências. São setas que não vemos, mas sentimos.
E é por isso que clamamos: vem com teu exército, arcanjo do Altíssimo, fecha o cerco ao nosso redor, cria uma muralha de fogo espiritual, sela nossas fronteiras, protege nossa entrada e nossa saída. Ó Miguel, guarda também nossas conexões. Porque há guerras que se iniciam em simples conversas, há palavras que abrem brechas, há relacionamentos que são campos de influência. Se alguém se aproximou com intenção oculta, com máscara de amizade, com lábios suaves mas coração traiçoeiro, que seja afastado. E se já estamos presos a laços que drenam nossas forças, que tua espada liberte, que tu separes o que não soma, e que, ao mesmo tempo, tragas para perto os aliados do céu, os que intercedem em silêncio, os que torcem com verdade, os que ajudam a carregar a cruz sem pedir nada em troca. Miguel, guarda também nossos ouvidos, porque muitas vezes a opressão entra pelo que ouvimos. Críticas destrutivas, conselhos enviesados, fofocas disfarçadas de preocupação. Que sejamos protegidos do que é dito com intenção de desestabilizar. Que tenhamos discernimento para ouvir com sabedoria. Que cada palavra maldita perca força antes mesmo de chegar. E que apenas a voz de Deus permaneça em nossa memória. E se houver alguma seta lançada contra nós, no passado, no presente ou preparada para o futuro, anulamos agora em nome do Senhor dos Exércitos, porque cremos no que está escrito: tu não serás atingido, e se não seremos, é porque tua guarda está ativa, tua presença está firme, tua espada está em movimento, e tua missão continua. Que o inimigo recue, que os planos das trevas se frustrem, que toda obra oculta seja desfeita, e que, acima de tudo, a paz reine. Se você sente que algo foi cortado no invisível nesta oração, escreva com fé nos comentários: nenhuma seta me atingirá porque São Miguel me guarda. E compartilhe com alguém que está enfrentando ataques silenciosos. Esta oração pode ser a proteção espiritual que ele precisa agora. Ó São Miguel Arcanjo, queremos entregar a ti uma área que muitos não enxergam, mas que grita em silêncio dentro de nós, a nossa mente. Sim, Miguel, a mente, esse campo invisível onde pensamentos se formam, onde decisões nascem, onde batalhas são travadas antes mesmo de serem percebidas. Quantas vezes nossa mente se torna o campo mais vulnerável? Pensamentos desorganizados, medos sem nome, acusações internas, dúvidas constantes, repetições de traumas, vozes que não sabemos de onde vêm. Tudo isso precisa agora ser coberto pela tua presença. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o descanso da alma começa pela paz na mente. Por isso pedimos: sela nossa mente com tua espada, São Miguel, que cada pensamento que não vem de Deus seja desativado, que toda seta mental seja identificada e eliminada, que os pensamentos de escassez, fracasso, abandono, culpa ou medo percam sua força, que a mentira mental ceda lugar à verdade celestial. Muitas vezes o inimigo não precisa nos atacar de fora, ele invade pela dúvida. Ele sussurra que não somos bons o suficiente, que nada vai mudar, que estamos sozinhos, que vamos fracassar. Mas hoje nós nos levantamos contra essa estratégia e te pedimos, São Miguel, intercepta esses sussurros antes que se tornem convicções. Corta essas setas antes que enraizem e planta em nosso interior a verdade da promessa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entra, Miguel, nas memórias que ainda nos machucam, naquelas lembranças que aparecem quando estamos mais frágeis. Palavras ditas no passado, rejeições que marcaram, ofensas que moldaram nossa forma de pensar. Que tua espada corte o vínculo com essas feridas. Que tu tragues cura para a mente que vive presa ao que passou. Porque viver o novo de Deus exige que a mente esteja liberta do que já acabou. Que os gatilhos emocionais sejam desativados.
que os pensamentos autodestrutivos cessem. Que a tua presença traga lucidez, clareza e verdade. Miguel, visita também a mente daqueles que estão em colapso silencioso. Gente que não fala, mas sofre, que vive em modo automático, que se perdeu dentro de si, que até sorri, mas não sente mais nada, que já desistiu por dentro, mas continua por fora. Para essas pessoas, clamo com fervor. Entra, São Miguel, como raio de luz. Dissipa as nuvens. Sela o cérebro com o capacete da salvação. Que toda depressão espiritual seja anulada. Que toda confusão mental seja organizada pela ordem do céu. Que a mente, esse lugar sagrado da existência, volte a ser templo da paz. E se houver alguma voz de acusação ecoando aí dentro, a voz da comparação, da cobrança, da insegurança, da inferioridade, que seja agora calada pela tua autoridade. Que se levante dentro de nós a voz do Espírito. Você é filho, você é guardado, você é escolhido, você é amado, você é protegido. São Miguel, guarda também nossos sonhos. Não apenas os sonhos noturnos, mas os sonhos da alma, os projetos, as visões, os planos que nasceram em nosso coração. Muitos deles foram enterrados porque a mente não conseguiu sustentar, porque o medo falou mais alto, porque os pensamentos sabotaram a fé. Mas hoje, com tua ajuda, queremos resgatar esses sonhos. Sopra sobre eles, renova o ânimo, traz clareza, mostra os passos, alinha o pensamento com a promessa. E por fim, Miguel, guarda também nosso silêncio. Porque até o silêncio pode ser terreno de guerra. Às vezes ficamos em silêncio por não saber o que dizer, outras vezes por medo, e em outras, porque a mente está tão barulhenta que as palavras não saem. Que mesmo no silêncio, tua presença fale por nós. Que tu cries uma barreira espiritual em torno dos nossos pensamentos. Que as madrugadas sejam tranquilas. Que as manhãs comecem com leveza. Que a mente seja território santo, consagrado, vigiado e protegido. Se esta oração falou com você, se você sente que sua mente está sendo restaurada agora, escreva com fé nos comentários: minha mente está sendo guardada pela espada de São Miguel. E compartilhe com alguém que vive em guerra mental. Esta oração pode ser o alívio que ele tanto precisa. Nem tudo o que nos aflige vem de fora. Às vezes, o maior campo de batalha está no coração. Lá se escondem mágoas mal resolvidas, sentimentos que negamos, feridas que cicatrizaram mal. Lá vivem os medos silenciosos, a vergonha não confessada, a tristeza que aprende a se calar. São Miguel, te pedimos, entra nesse lugar profundo da alma. Leva tua espada não para ferir, mas para cortar o que precisa ser removido. Leva tua luz para iluminar o que ainda está coberto pela dor. Que tua presença atravesse as camadas do orgulho. Que chegue até as regiões onde nos acostumamos com o peso, onde normalizamos viver feridos, onde aprendemos a suportar a dor em silêncio. Sabemos que o Altíssimo prometeu, no Salmo 91, que estaríamos sob proteção constante. E proteção também significa cura. Cura das emoções, cura dos vínculos, cura daquilo que já nem acreditávamos mais ser possível restaurar. Quantas vezes confiamos e fomos traídos? Quantas palavras bonitas se tornaram punhais? Quantas alianças viraram prisões emocionais? Por isso, te pedimos, São Miguel, toca nos laços afetivos. Se há vínculos que só geram sofrimento, confusão e desgaste, corta com tua espada. Se há relacionamentos que se tornaram fontes de dor, mas que não conseguimos soltar, nos ajuda. Fortalece o nosso coração para deixar ir o que já cumpriu seu ciclo. Não queremos viver presos ao passado. Queremos avançar, livres. Mas também queremos aprender a recomeçar. Nem toda dor precisa ser o fim. Nem todo conflito é perda. Se há pessoas que precisam ser restauradas em nossa vida, se há pontes que podem ser reconstruídas com maturidade e verdade, que tua presença prepare o terreno.
Que a reconciliação venha sem orgulho. Que o perdão brote sem resistência. Que os reencontros sejam conduzidos pela paz, não pela carência. São Miguel, entra também nos sentimentos mais íntimos, entra no medo de amar de novo, entra na dificuldade de confiar, entra nos traumas de rejeição, entra na baixa autoestima que impede de receber o amor do jeito certo. Tantas vezes queremos ser amados, mas não conseguimos nos abrir. Tantas vezes desejamos afeto, mas não acreditamos que o merecemos. Que tua espada corte essas crenças limitantes, que tua voz silencie as mentiras que nos fizeram acreditar que não somos dignos de um amor saudável, fiel e verdadeiro. Que o coração seja restaurado agora, que toda carência seja preenchida com presença divina, que a solidão seja acolhida com consolo, que o desespero por aceitação seja transformado em convicção de identidade. Não somos amados pelo que fazemos, somos amados por quem somos em Deus. E tu, São Miguel, és enviado para proteger também essa verdade. Visita ainda os corações que estão sangrando, aqueles que passaram por separações dolorosas, que perderam pessoas amadas, que foram traídos por quem mais confiavam. Coloca tua espada entre a dor e a culpa, entre a lembrança e o ressentimento. Que tua presença crie uma nova rota emocional, para que o coração não volte a cair nos mesmos buracos. Que haja libertação dos ciclos repetitivos, que o que hoje dói, amanhã seja testemunho. E se houver algum sentimento alojado aí dentro que está adoecendo o corpo, tristeza crônica, raiva contida, mágoa enraizada, toca agora. Que a cura não seja superficial, mas profunda, que vá até a raiz, que cada emoção seja alinhada com a verdade de Deus, que o coração seja leve, que a alma volte a respirar. Se você sente que esta oração tocou áreas profundas do seu coração, escreva com fé nos comentários: meu coração está sendo curado pela luz de Deus e guardado por São Miguel. E compartilhe com alguém que passou por decepções. Essa oração pode ser o início da cura que essa pessoa tanto buscava. Nem todo mal se apresenta como ameaça. Muitas vezes, o perigo se disfarça de oportunidade. A armadilha vem envolta em elogios, em promessas, em convites atraentes. É por isso que não basta proteção. Precisamos de discernimento. E é por isso que clamamos a ti, São Miguel Arcanjo. Tua espada não serve apenas para cortar o mal evidente, mas também para revelar o mal oculto. Aquilo que se esconde por trás de intenções camufladas, alianças perigosas, palavras sedutoras. O Salmo 91 nos alerta: não temerás o laço do passarinheiro. O laço é a armadilha sutil, aquela que parece inofensiva, mas foi montada para capturar. Aquela escolha que parecia certa, mas tinha motivação errada. Aquele relacionamento que parecia bênção, mas drenava a alma. Aquela proposta que parecia avanço, mas escondia prisão. Que tua espada, São Miguel, revele agora tudo o que está disfarçado. Que tu exposes com luz divina toda a aparência de bem que carrega intenções tortuosas. Se há pessoas ao nosso redor com espírito de manipulação, que sejam afastadas. Se há ambientes que carregam seduções disfarçadas de oportunidades, que sejam revelados. Se há palavras que nos encantam, mas nos afastam do propósito, que sejam silenciadas. Que nossa alma não se deixe enganar. Que nossos olhos espirituais estejam atentos. Que nossos passos não sigam por atalhos que prometem rapidez, mas resultam em perdas. São Miguel, sela também nossas decisões. Que nada seja feito por impulso. Que a ansiedade não nos faça aceitar o que não vem de Deus. Que a carência não nos faça escolher alianças fora da vontade do Pai. Que o medo não nos empurre para parcerias equivocadas. Que a tua presença nos lembre que esperar o tempo certo é também uma forma de proteção. Nem toda porta aberta vem de Deus, nem todo sim traz paz. Que possamos reconhecer a diferença entre oportunidade e cilada. Guarda também nossos olhos.
Porque muitas armadilhas entram pelo que vemos, pelas redes sociais, pelas comparações constantes, pelas imagens que geram inveja, pela aparência que oculta o vazio. Que nossos olhos sejam limpos, que a visão espiritual seja aguçada, que saibamos discernir entre aparência e essência, que saibamos dizer não com paz e sim com convicção. Que não sejamos levados pela aparência das coisas, mas pela direção de Deus. Se houve armadilhas preparadas contra nós, que sejam desfeitas agora. Se houve planos ocultos para nos envergonhar, para nos distrair, para nos tirar do foco, que sejam expostos antes mesmo de serem executados. Se há alianças sendo construídas no oculto para prejudicar nosso caminho, que tua espada silencie essas intenções. Que todo projeto oculto contra nós perca a força antes de nascer. Que nenhuma estrutura do mal se mantenha de pé diante da tua luz. E se já caímos em alguma armadilha, se já fizemos escolhas erradas, alianças precipitadas, acordos que abriram brechas, que tua presença nos tire desse laço. Que tua espada corte o que nos mantém presos. Que haja um recomeço com sabedoria, um novo tempo com clareza, uma restauração que nos ensina e nos fortalece, porque quem está no esconderijo do Altíssimo não vive enganado, vive guiado, vive discernindo. Vive em paz, mesmo quando o mundo ao redor vive em ilusão. Quem habita sob as asas de Deus é livre de laços. E quem é guardado por São Miguel, caminha com firmeza, não com pressa, com sabedoria, não com ansiedade, com verdade, não com aparência. Se esta oração está trazendo discernimento sobre decisões, convites ou alianças que você precisa avaliar com mais clareza, escreva com fé nos comentários. O laço foi desfeito e São Miguel guarda meus caminhos. E compartilhe com alguém que está diante de escolhas delicadas. Essa oração pode ser a resposta que ele tanto pediu a Deus. Há momentos em que, mesmo com fé, sentimos como se estivéssemos parados, como se algo nos puxasse para trás toda vez que tentamos avançar. E mesmo sem entender por quê, parece que a vida gira em ciclos. Começamos bem, mas tudo trava. Projetos se repetem, frustrações voltam, o tempo passa e sentimos que estamos no mesmo lugar. São Miguel, sabemos que isso nem sempre é visível, mas é espiritual. Por isso clamamos: entra nesses ciclos ocultos, rompe com tua espada o que está nos mantendo presos. O Salmo 91 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Isso significa que não precisamos permanecer em prisões espirituais. Significa que podemos sair dos labirintos emocionais, dos atrasos que não fazem sentido, dos bloqueios que nos paralisam. Clamamos a ti, Príncipe das milícias celestiais. Desfaz agora, em nome de Jesus, toda repetição sem propósito, toda estagnação que drena a esperança, toda paralisia espiritual que impede nosso crescimento. Se existe algum tipo de opressão instalada, dentro da casa, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, que tu destruas as raízes agora. Se há pactos antigos que ainda têm legalidade sobre nossa história, mesmo sem termos consciência, que sejam quebrados. Se há palavras lançadas no passado que continuam ecoando nos céus como maldição, cancela-as com tua autoridade. Declara sobre nós a verdade do céu. Somos livres, somos guiados, somos herança viva do Altíssimo. Visita, Miguel, os lugares da nossa vida onde tudo sempre trava, onde toda vez que estamos prestes a vencer, algo acontece, onde toda tentativa vira frustração, onde toda alegria dura pouco. Que tua presença vá até o fundo desse padrão espiritual. Que tu toques com a lâmina da libertação o ponto exato onde esse ciclo se iniciou. Que haja quebra, que haja libertação, que haja realinhamento. Porque quem vive no esconderijo do Altíssimo não repete fracassos, avança em direção à promessa. Leva-nos para além dos desertos. Rompe com as cercas que nos limitam. Tira-nos do modo de sobrevivência.
porque fomos chamados para viver com propósito, não apenas para resistir ao mal. Que cada área da vida que ficou estagnada, emocional, profissional, espiritual, financeira, receba agora movimento do céu. Que os ventos soprem na direção do destino, que a poeira da frustração se levante, que os pés que estavam pesados ganhem leveza para correr de novo. E se a estagnação nos levou à apatia, se já aceitamos viver com menos do que Deus preparou, reacende a chama da fé, reacende os sonhos que enterramos, reativa os planos que engavetamos. Reposiciona nosso espírito para obedecer de novo, para confiar de novo, para tentar outra vez. Porque quando o céu se move, nada permanece igual, e sabemos que tua espada, São Miguel, é a ferramenta divina para romper o que está estagnado há tempo demais. Miguel, se há alguém próximo a nós que influencia essa paralisia, pessoas que desmotivam, que lançam dúvidas, que semeiam medo, que sejam removidas com amor e autoridade. E ao mesmo tempo, traz para perto quem alimenta a fé, quem libera palavras de vida, quem aponta para o propósito. Que nossas conexões também passem por alinhamento espiritual. Que tenhamos ao nosso lado aqueles que vêm da parte de Deus e não do caos. Porque viver no esconderijo do Altíssimo é também confiar nos recomeços. E recomeçar é romper com tudo que nos mantinha no mesmo ponto. Não queremos repetir o que não funcionou. Não queremos construir sobre fundamentos quebrados. Queremos o novo. Queremos o que é do céu. Queremos o tempo certo, com as pessoas certas no ambiente certo, sob a direção do Espírito. Se esta oração falou com você, se você sente que ciclos estão sendo quebrados agora mesmo, escreva com fé nos comentários. O ciclo se encerrou, e São Miguel me conduz ao novo de Deus. E compartilhe com alguém que sente que está travado há tempo demais. Esta oração pode ser o sopro de avanço que o céu está enviando hoje. Nada se compara à presença do Altíssimo. Nada se iguala à segurança de quem vive sob suas asas. E hoje, ao final desta oração, não há espaço para dúvida. Fomos guardados, fortalecidos, alinhados com a vontade de Deus. São Miguel, teu nome significa quem como Deus. E essa é a verdade que ecoa agora em nosso espírito. Não há como Deus. Não há proteção como a dele. Não há vitória maior do que aquela conquistada em sua presença. O Salmo 91 termina com uma promessa que sela toda a jornada. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa não é apenas uma conclusão, é um pacto eterno, um selo celestial que se ativa com fé. Deus está dizendo: se me amar, se me invocar, se me buscar, eu vou responder, eu vou livrar, eu vou honrar. E é com esse entendimento que encerramos esta oração, não como quem finaliza um texto, mas como quem conclui uma batalha em vitória. E a vitória já está declarada. Porque o céu respondeu, porque a presença de São Miguel esteve aqui, porque o Altíssimo se revelou, não por visão, mas por paz, não por barulho, mas por certeza. Mesmo que as circunstâncias ao redor não tenham mudado ainda, algo dentro de você já mudou. Talvez o cenário ainda seja o mesmo, mas sua postura diante dele não é mais. Onde antes havia medo, agora há confiança. Onde antes havia dúvida, agora há direção. Onde antes havia angústia, agora há descanso. Isso é presença de Deus. Isso é promessa cumprida. Isso é o que acontece quando se habita no esconderijo do Altíssimo. São Miguel Arcanjo, permanece conosco. Sela tudo o que foi declarado nesta oração. Sela cada área que foi entregue. Que as palavras que liberamos com fé sejam guardadas em ambiente espiritual protegido. Que o inimigo não roube nenhuma semente.
Que cada declaração feita aqui gere frutos. Que cada oração chegue como incenso ao trono de Deus. Continua caminhando ao nosso lado. Continua guerreando por nós. Continua discernindo por nós quando estivermos fracos. Continua nos cercando com teu exército. Que a tua presença seja sentida mesmo quando a fé parecer pequena. Que tua luz brilhe quando o dia estiver escuro. Que tua espada esteja levantada mesmo quando nossas mãos estiverem cansadas. Que o teu silêncio seja sinal da tua vigilância constante. Guarda também nossas promessas, os sonhos que confiamos a Deus, as palavras que recebemos em oração, os projetos que ainda não nasceram. Que tudo esteja seguro sob tua guarda. Que nenhum plano se perca. Que nenhuma semente morra. Que o tempo de Deus se cumpra, sem pressa, mas com propósito. Que possamos reconhecer quando for a hora de agir e que tenhamos coragem para obedecer. Guarda nossas famílias. Que esta proteção se estenda aos filhos, aos pais, aos irmãos, aos cônjuges, aos amigos. Que a guarda de São Miguel cubra todos os que amamos, mesmo os que ainda não conhecem o céu. Que tua presença alcance cada nome que está sendo lembrado em pensamento agora. Que tua luz visite cada lar representado nesta oração. E se algum dia tropeçarmos, se nos afastarmos, se nos perdermos, que tu sejas o guerreiro que nos busca. Que tua espada nunca seja usada contra nós, mas a nosso favor. Que tu nos tragas de volta ao esconderijo do Altíssimo. Que sejamos lembrados, mesmo nos dias de silêncio, que ainda somos amados, que ainda estamos guardados, que ainda temos um lugar sob as asas de Deus. Se esta oração tocou sua alma, se você sentiu o céu se movendo enquanto orava, escreva com fé nos comentários: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está comigo, e São Miguel me guarda. E compartilhe com alguém que precisa sentir a proteção de Deus. Essa oração pode ser a resposta que o coração dele tanto espera. E se esta oração abençoou sua vida, não saia daqui sem se inscrever no canal Oração a Deus. Sua inscrição nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com mensagens que edificam, fortalecem e libertam. Cada novo inscrito é como um novo guerreiro se unindo a esta corrente de fé. E se o seu coração sentir, considere também se tornar membro do nosso canal. Ao se tornar membro, você nos apoia a continuar produzindo orações como esta, e ainda tem acesso a conteúdos especiais, comunhão mais próxima e bênçãos exclusivas. Mas, acima de tudo, continue com a gente, porque enquanto oramos, o céu se move. Amém.